Oi, gente, tô aqui para mais um vídeo. Vamos começar utilizando o PixArt, é onde eu faço minhas capas. Vamos seguir a setinha verde que vai estar aparecendo na tela, tá? Onde ela aparecer, você tem que clicar, ok? Então vai aparecendo aí a setinha. Vamos redefinir o tamanho dessa imagem. O link dessa imagem vai estar na descrição do vídeo, tá? O tamanho que o YouTube ele aceita é 2560. Como você bota 2560, já aparece o outro ali bem fácil, bem top. Então vamos começar. Esse aí é o valor que você tem que botar aí pro seu banner. E se você botar errado, não vai dar muito certo, entendeu? Você tem que botar do jeito que eu tô fazendo aqui. Vamos escolher seu fundo. Pode pegar o fundo aqui do PixArt mesmo, ou pode pegar o fundo de outro lugar que você queira aí. Vamos ajustar. Eu vou deixar ajustando aí o fundo e já volto com vocês. Então, gente, você vai abaixar ali a opacidade do seu fundo e vai ajustando do tamanho dessa faixa aí. Você percebeu que essa faixa tem o quê? A cor azul, amarelo e vermelho. Então, gente, é onde vai aparecer o seu banner. E se tiver alguma zoada, não liga não, tá? Vamos focar só neste vídeo, que é um tutorial, né? De banner. E, gente, já deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos esticar a imagem até o outro lado, fazendo cobrir toda aquela faixinha ali. Vamos, ó, o vermelho é no celular e os outros eu não sei. Mas o vermelho é importante, você tem que focar no vermelho, porque vai aparecer ali no tablet, na televisão, no computador, em todos os lugares, tá? Vamos pegar a sua boneca ou a sua OC. Eu vou pegar aqui uma boneca que eu fiz lá no Ibis Paint, eu desenhei ela, né? E fiz aí só para fazer esse teste, só para fazer esse vídeo para vocês. Você vai ajustar ela onde você queira, mas você tem que botar entre o vermelho, só na parte vermelha. No vermelho, você tem que botar tudo. Tudo que você quer botar no seu banner, você tem que encaixar aí nesse vermelho. Não pode passar. Entendeu? Mas se você quiser botar alguma coisa do outro lado, para não ficar vazio, ou do outro, pode. Pode. Eu não botei no meu, porque eu tava com preguiça. Depois que eu arrumei a boneca tudo direitinho, vamos apertar no T, é onde a gente vai botar nosso texto. Vamos escrever nosso nome e o nome do nosso canal. Aliás, se você tiver o seu nome no seu canal, tudo bem, você pode escrever o seu nome. Mas o meu nome no meu canal aí é Filmes Gacha, eu vou botar Filmes Gacha mesmo. Aí você pode escolher o formato da letra que você quer. Eu tenho vários preferidos aí no PixArt. No PixArt tem várias opções. Você também pode baixar e botar por aí, mas eu não sei muito bem, eu vou pesquisar aí. Se eu achar, eu volto com vocês e faço o vídeo como eu boto aí os... Eu faço o download e boto aí no PixArt, ok? E o PixArt você pode baixar onde você baixa os seus jogos, essas coisas, tá? E tal. E aí você vai, depois que você botou seu nome, você vai pegar ali, né, onde estava circulando, é onde, gente? Onde você pode botar algumas coisas, alguns desenhozinhos. Ó, se tiver uma coroinha, é que você tem, acho que tem que pagar. É, tem que pagar. Mas os outros que não tiver coroa, é grátis. Grátis, ok? Vai escolhendo, porque também tem coisas grátis aí que é muito boas. Você pode pesquisar e você que vai achar, você vai achar. Você bota aí, gente, que é um truque pra você pegar. Deixa seu like e se inscreva. Se você botar lá nesse Pixar, deixa seu like, não vai aparecer. Muito bem. Você tem que botar YouTube. Tem que botar YouTube aí e vai aparecer várias coisas do YouTube. Deixa seu like, se inscreva e tal. Ó, vai aparecer, tá vendo? Vai aparecer um monte de coisa, super legal. Aí você pega. Eu já botei aí, ó. Se inscreve e deixa seu like. Eu botei embaixo. Eu prefiro botar embaixo, se você quiser botar alguma coisa. Você pode botar ali onde tá circulando o seu Instagram, se você tiver Instagram, ou com as redes sociais que você tiver, certo? E aí você vai botar aí também algumas coisas aí que você quiser, algum emoji, ou então alguma figurinha que você acha legal, que você tem como você botar, bota num lado, bota no outro. E é isso, gente. Você só vai fazer isso mesmo. Depois disso, você pode salvar ali, ou você pode aumentar a opacidade, certo? Da sua imagem de fundo. Você pode salvar ou você pode continuar mesmo botando aí embaixo e cima. Eu aconselho vocês a salvar.
Depois que você salvar o negócio, eu aconselho vocês também botar a mesmo fundo embaixo ou em cima. Eu prefiro assim porque, né, se der alguma coisa errada, já tem aí, tá vendo? Embaixo e em cima. Não precisa copiar a mesma coisa que você fez no meio, só botar mesmo fundo. E aí pronto, gente, você vai apertar ali naquele Vzinho ali de cima e pronto. Aí para você salvar o seu vídeo, você vai voltar para lá de novo, onde você botou o tamanho do seu banner, para conferir se está do tamanho certo, tá? Tem que conferir para não dar nada errado. Como o meu apertei aí está do tamanho certo, vamos apertar ali alguma coisa que eu não sei. E depois que você vê que está do tamanho certo, você vai onde essa setinha está indicando ali. E pronto, salvou. Espero que você apertar em galeria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Super beijo. E tchau, tchau. Até nosso próximo vídeo.